eu tive uma experiência depois como vendedor de várias coisas, acabei terminando vendendo passagem aérea. Foi aí que eu fui mandado embora, eu era funcionário. E aí quando eu fui mandado embora, 10 dias depois eu casei com a Janine. Ela ainda estudava. Então ela acordava e ia pra escola, olha que louco. Ela acordava, botava o uniforme e ia pra escola. Gente! Né? E eu acordava e não sabia o que ia fazer. Eu falei, o que eu vou fazer? Né? Então a gente estava endividado, morando de favor, numa casa do meu pai. E eu estava assim, Deus, o que eu vou fazer, né? E eu tive a ideia de começar uma agência de turismo. Foi bem sobrenatural, porque para levantar um dinheiro, eu sempre trabalhei com estúdio quando eu era garoto, né? Estúdio de gravação. Eu liguei pro dono do mesmo estúdio. Essa é a importância de você entrar no lugar e quando for sair de porta aberta. É verdade. Você sempre vai poder voltar. Eu liguei e falei, você não consegue uma vaga para mim só por um tempo para eu levantar um dinheiro? Eu acabei de casar, e claro, de madrugada. Aí eu falei, tá bom. Então eu ia lá de madrugada, gravava, para ganhar, não lembro, 70 ou 80 reais a noite. E ficava lá na mesa de gravação a noite toda, a madrugada toda. Mas levava sustento dentro dos nossos apertos. Dentro dos nossos apertos eu levava um sustento para casa. Até que numa dessas gravações eu conheci um cara que foi levar a esposa para gravar. E ele falou assim, rapaz, eu sou pobre e tudo, mas eu acabei de ganhar uma herança e não sei o que fazer com essa herança. E Deus me falou que você tem uma ideia. Eu sempre acreditei nas intuições espirituais, nas palavras proféticas, porque sempre deu certo para mim. Então, o cara sentou do meu lado e falou, olha, Deus me falou que você tem uma ideia. Eu falei, eu tenho. E eu dei o nome da agência, porque eu tinha tudo desenhado já. Eu sempre fui muito bom de botar no papel. Quando eu falo que é muito bom de fazer isso, é que eu sempre fiz, né? Concretizar, eu sempre fui bom de... Assim, eu tive uma ideia, eu botava no papel, tá aqui, o projeto tá pronto. Se um dia Deus quiser, tá aqui. E aí ele falou, você tem ideia? Eu falei, tenho. Mostrei pra ele, ele falou, gostei. Então, nunca mais me esqueço. Ele entrou com 60 mil reais na época. Caramba. Eu ganhava 70 reais por noite, então era muito dinheiro. E começamos a agência de turismo nos fundos da minha casa emprestada, que eu morava emprestada. Não vendemos nada em 3 meses. E ele falou, cara, eu quero sair, isso aí é muito ruim. Você tem como devolver o dinheiro e eu vou comprar um táxi, sei lá. Eu falei, olha, me dá um tempo. Aí ele saiu da sociedade confiando que eu ia devolver. Quando ele saiu da sociedade, e ele é meu amigo até hoje, abraço Marcelo, obrigado pelos 60, já devolvi. Quando ele saiu, Deus começou a prosperar a agência. Nossa! E aí a gente entendeu que Deus usou ele, mas não era a vontade de Deus e nós estávamos juntos. Aí rapidamente eu devolvi o dinheiro e comecei a agência começou a crescer. E em poucos anos a gente tornou a 3ª maior empresa no segmento no Brasil. Caramba! E aí quando a gente estava bem grande assim, fazendo coisas muito grandes, do tipo a viagem do Dr. Augusto Cury para ensinar a inteligência de Jesus em Israel, foi a gente que fez. Que a demais. Viagem da Florida Christian University para Dubai para ensinar sobre empreendedorismo, foi a gente que fez. Então quando a gente já estava nesse nível, eu estava em Nova York com a minha esposa e eu recebi uma ligação de um sócio que eu tinha que me ligou e falou assim, volta pro Brasil agora que a gente está quebrando. Eu falei, como assim a gente está quebrando? Ele falou, virou tudo de cabeça para baixo, o dólar subiu, 87 grupos nossos foram cancelados, eu saía com 100 grupos por mês para Israel. Ele falou assim, volta porque deu um problema, a gente recebeu o processo pela primeira vez, está tudo dando errado. Eu peguei o avião, voltei de Nova York, e quando eu cheguei a empresa já estava de cabeça para baixo. E eu não consegui recuperar nada. E eu, desesperado para manter o bom nome, que foi o que meu pai me ensinou, comecei a vender o patrimônio que eu tinha para ir pagando as coisas. Tecnicamente foi. Eu recebi num dólar de 1,80, vários grupos, e o dólar pulou por causa de desses negócios de dólar, pulou para 3 e pouco, dobrou. Então, eu recebi, vamos botar aqui números, 3 mil reais, mas estava devendo 7 mil agora. E muitos grupos começaram a desmarcar porque ao mesmo tempo veio uma guerra entre Israel e Palestina, Israel fechou as fronteiras e todo mundo começou a pedir reembolso. Meu Deus. Então o que eu entendi? Hoje eu entendo e eu prego sobre isso. Quando tudo dá errado na tua vida, só pode ser Deus. O inimigo não consegue tocar em tudo. Eu dei uma brecha no marido, ele vai tocar naquela área, ele não vai tocar em tudo, ele não consegue. Muito bom. Quando tá tudo dando errado, é Deus. Só Deus tem poder de tocar em tudo.
Então, é em Jó, a vida de Jó. E quando eu percebi que eu estava perdendo tudo, na época eu não tinha esse discernimento, eu falei, o que eu fiz? Eu comecei a duvidar de Deus. Deus não existe. Como é que eu estou perdendo tudo de um dia para o outro? Aí os amigos começaram a desaparecer. Eu basicamente fui expulso de quase todos os lugares que eu frequentava, até a própria igreja que eu frequentava na época. Nossa. Né? Foi uma coisa muito estranha. Comecei a ser caluniado, perseguido, processado. Tive que ir a mais de 40 audiências. Eu nunca na minha vida tinha entrado num tribunal, mais de 40 audiências. E era muita injustiça, muita coisa. Aí eu queimei todo o patrimônio que eu tinha construído até ali e tive que recomeçar do menos zero. Então, isso você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos, 32 anos. Olha aí, gente. 32 anos. E tem um monte de gente achando que tá velha pra começar alguma coisa, pra fazer alguma coisa. O Thiago Brunet, que as pessoas conhecem, pelo menos que algumas pessoas conhecem, ele começou dos 33 para 34 anos. Olha só. Antes dos 33, 34 anos, eu não tinha ideia do meu propósito. Eu vivia sobrevivendo. Eu vou ali, vou fazer o que... Atenção, Brasil! Atenção para este momento! Porque é tão importante você falar isso, sabe, Thiago? Porque as pessoas olham o feed do Instagram, os livros não tem ideia do processo. Não tem ideia do processo, não tem ideia do que passou, sabe? E muita gente fala, não, porque eu tô velha. Cara, com 33 anos, como ele começou a entender, sabe? Então você que tá aí, para de achar que você é velho, vai atrás, vai se conhecer, vai buscar do Senhor e cria vergonha na cara. Né? E aí, ali eu fiquei 9 meses trancado em casa, depressivo, imagina, tal. Tive que entregar tudo, fui morar de aluguel num lugar muito vergonhoso pra gente. Eu não podia nem receber ninguém em casa. E a gente só chorava. Eu e minha esposa, a gente só chorava sem saber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tinha um amigo, que é muito meu amigo até hoje, que ia lá em casa, tipo 5 horas da tarde, levava 2 pãezinhos franceses, a gente fazia um café. Meu Deus! Eu tô falando de 6 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Chocante. Conversava comigo, isso vai passar. Meu pai ia lá, orava por mim. E nesses 9 meses eu fiquei com muita raiva de Deus e comecei a ler a Bíblia para falar assim, eu vou desmentir isso aqui. Caramba. Porque se isso fosse verdade, eu não estaria passando toda essa humilhação. E aí eu comecei a ler a Bíblia com raiva, sabe? Frustrado com Deus. Eu falei, eu vou provar que isso é mentira. E cada vez que eu li a Bíblia, e eu lia assim muito, não tinha nada para fazer, né? Ficou 9 meses. Eu lia meses. muitos capítulos por dia. E aí eu começava a ser confrontado, mas isso aqui eu nunca fiz. Mas isso aqui eu nunca tinha visto. Mas isso aqui eu nunca pratiquei. Aí eu fui entendendo que a vida que eu levava era uma vida de doutrina e religião, não era uma vida de prática de princípios. Por isso que hoje eu prego muito sobre princípios, que eu entendi que o que me fez viver as maiores decepções e perdas da minha vida foi quebrar princípios, porque seguir a religião eu sempre segui.